No encontro foram discutidas as dificuldades diárias enfrentadas pelo deficiente físico para se locomover. A falta de rampas e elevadores acessíveis nos órgãos públicos, pontos turísticos e no comércio, a falta de manutenção das vias e o transporte coletivo foram alguns dos transtornos apresentados. É o tema que vem à tona de volta para mexer um pouquinho com a sociedade, com o poder público, com os poderes, como eu digo, os poderes estabelecidos, judiciário, legislativo, executivo. E, na verdade, assim, a questão acessibilidade em vias públicas, em prédios públicos, a questão do transporte coletivo adaptado, que são as carências maiores da nossa cidade. A gente cita a nossa cidade, na verdade é um problema nacional do transporte coletivo em todo o Brasil. A Defensoria Pública se fez presente e o defensor Igor Menini salientou que é importante que aconteça a união da comunidade dos poderes, para que as ações sejam realizadas e as leis cumpridas. Primeiro, em relação ao descumprimento da legislação, em relação a direitos já conquistados pelos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, a audiência pública hoje foi muito importante, porque nos colocou a visão das pessoas diretamente interessadas no assunto e também a necessidade de uma atuação em conjunto. Uma outra frente de trabalho da Defensoria Pública também, e foi muito importante essa audiência pública, foi no que diz respeito a buscar junto à comunidade geral um comprometimento na melhora das condições de acessibilidade. Nós temos situações aqui de bairros que não possuem nem 30% da sua área com calçadas adequadas ao trânsito de pessoas cadeirantes, né? Ou que tenham algum tipo de movimento limitado. E isso nos causa muita preocupação. Embora existam leis que amparam o deficiente físico, quem precisa de recursos para a locomoção se preocupa com a demora na realização de ações de acessibilidade. Aí a gente fica um pouco desinquieto quando se fala muito em projetos que vão demorar, né? Essa questão, a legislação é clara, né? As legislações são claras no sentido do direito de ir e vir do portador de deficiência, do cidadão comum, e isso a gente não pode ficar na expectativa de projetos que vão demorar 2, 3, 4 anos, né? Porque a legislação ela é clara. Ela é para ontem, como se diz, né? Outra preocupação é com a lei do passe livre, que fornece passagem gratuita intermunicipal para os deficientes carentes, pois o benefício, muitas vezes, acaba sendo cedido apenas no período da manhã. A linha Pelotas-Porto Alegre, existe uma questão assim, a partir do meio-dia, o portador do passe, se chegar na rodoviária, infelizmente ele vai ter que esperar até às 23h30. É algo extremamente irracional, convenhamos, né? Então, a gente abre o diálogo aqui, deixa na TV Câmara essa solicitação, que o empresário, junto com o poder público e a instituição, que a associação vem debatendo essas questões, e outras instituições também, em relação que atuam com o portador de deficiência, que abra esse canal de diálogo que para, pelo menos à tarde, 2 horários a mais, que acrescente, né? Sendo que a gente, na nossa posição como instituição, a gente vê que existe irregularidade nessa postura, né? Porque a lei não diz isso. A lei é clara, o passe é livre a qualquer momento, sem questões de modalidades. Por conta das diversas reclamações, foram realizados alguns encaminhamentos no final da audiência. Nós vamos oficiar a Prefeitura para saber a respeito das responsabilidades das praças, das calçadas das praças, que foi dito nessa audiência. Vamos oficiar também as empresas do transporte coletivo para saber quais são os horários, quais são os ônibus que estarão disponíveis às pessoas que têm portadoras de necessidades, né? Vamos oficiar também os empresários do transporte coletivo intermunicipal para saber quais são esses horários e para disponibilizar para essas pessoas. Ou seja, foi uma audiência bem representativa, produtiva, para que a nossa sociedade representa um número muito expressivo de pelotenses que vivem nessa situação. Só tenho a agradecer a todos.